Muito bem, pessoal. Então, vamos começar nossa disciplina de cálculo 1. O primeiro capítulo seria números reais, tá? E nosso primeiro assunto, conjunto de números, tá? Existem vários conjuntos de números. Então, eu vou começar falando dos números mais básicos e depois a gente vai indo aos números mais elaborados, né? Que existem diferentes tipos de números, né? Nós podemos classificar. Vamos então começar com os números mais básicos, aqueles que o homem conseguiu entender primeiro, né? Que seria o conjunto de números naturais. Né? Então vamos colocar com a letra A, conjunto de números naturais, ou simplesmente números naturais. Naturais. E a esse conjunto, porque não é somente um número ou dois, são vários números, que formam os números naturais, tá? Então, formam um conjunto. E esse conjunto nós simbolizamos, eu vou colocar entre parênteses, usando esse símbolo. É uma N, porém essa N tem dois palitos aqui, né? Começa com dois palitos, tá? Então, que seria esses números naturais? Quem são os números naturais? Né? Vocês sabem, tá? Os números naturais, eu vou abrir uma chave, porque é assim que se escreve um conjunto, tá? Aqui chaves, tá? Né? Esse é o nome do conjunto, igual, e aqui as chaves, e aqui coloco os elementos desse conjunto, né? O primeiro número natural é 1. Depois vem o 2. Os elementos separam com uma vírgula. Depois vem 3, 4. E assim, esses são os números naturais. Termina em 4 não. Vem um 5, 6, 7 e assim. Até nunca acabar, né? Então aí a gente diz o infinito. Infinito significa que continua, né? Tá? Esse é o símbolo do infinito. Tá? Como se fosse um 8 virado, né? O 8 é assim, né? Mas nesse caso é para o outro lado, assim. Isso significa infinito, tá? Anotem. Isso é importante. Em algum momento eu vou... vamos usar bastante esse símbolo. E que significa infinito? Que seria um número bastante grande. E aí vocês podem entender assim, número grande. Algum número grande, né? Algum número grande. Como a gente não conhece o número mais grande, né, que existe, por isso que a gente usa esse símbolo, porque não é um número em particular, simplesmente estamos dizendo que aqui continua os números grandes, né? Por exemplo, 10 mil, 1 milhão, né? 1 trilhão, e assim continua. Isso significa o infinito. Se não especifica um número em particular, não poderia dizer, olha, infinito é 1000, não. Seria 1 milhão, né? Aqui 1 milhão, tá certo? Não indica, né? Ou 1 trilhão, não. Simplesmente representa a todo esse número grande. O número mais grande que exista representa isso. Claro que não existe número mais grande, na verdade, né? Não tem, né? Sempre que a gente tenta colocar um número grande, existe ainda outro, e existe outro, não tem fim, tá? Então significa, esse símbolo significa que simplesmente continua o restante de números grandes, tá? Muito bem. Então, isso seriam os números naturais. E aí você pode dizer, e o zero não é natural? E então existem duas tendências, né, para os matemáticos. Tem um matemático que considera o zero como número natural, mas tem outros que não consideram como número natural, tá? Mas isso não vai dar nenhum problema, tá? Então, nesse caso, o que vamos fazer? Vamos considerar que o zero não pertence aos números naturais. Os números naturais começam, então, de 1, né? E assim diante, né?
Como você está vendo, os números naturais são inteiras, tá? Tá certo? Não tem casas decimais, tá? Não tem, são inteiras, números naturais e não são negativas, tá certo, né? Todas positivas. Muito bem. Podemos fazer operações entre esses números? Podemos, né? Não sabemos as operações matemáticas, né? Soma, que mais bem? A resta, as quatro operações fundamentais, né, da matemática. Resta, multiplicação, e divisão, né? Nós conhecemos essas quatro operações fundamentais da matemática. Então, poderíamos aqui, tá certo? Fazer tudo e o resultado dar ainda número natural, isso que a gente se pergunta. Por exemplo, eu poderia somar, por exemplo, 1 com 4, somar, né? 1 mais 4, quanto é 5? É um número natural? Sim, está aqui. Está dentro desse conjunto. Sim, ok, eu poderia então fazer isso. Poderia somar qualquer número, na verdade. E vai dar um número inteiro. O resultado vai dar um número inteiro ainda. Eu poderia fazer a mesma coisa com resta. Por exemplo, eu poderia restar 1 menos 4. Tá? Quanto vai dar? 1 menos 4 dá menos 3. Agora você se pergunta, e menos 3 não está aqui. Está fora desses números naturais. Então, que tipo de número é esse? Então, preciso, né? Você está vendo que preciso, então, ter outro conjunto, tá? Porque a resta não é definida totalmente para todos nesse conjunto. Claro, se fosse o contrário, 4 menos 1, sim, seria 3, estaria aqui dentro. Porém, tá? Eu quero fazer a resta em qualquer ordem, tá? Então, eu verifiquei aqui que não funciona nesse caso, né? Tá certo? Tá. E a multiplicação? Poderia fazer multiplicação, sim. 2 vezes 3 daria... Esse pontinho significa multiplicação, tá? O símbolo de multiplicação é ponto, o aspa, né? Esse sinal, né? Poderia ser também... Tá, esses dois que principalmente a gente vai usar como símbolo de multiplicação. Esse ponto ou esse aqui, esse x, né? Esse x. Muito bem. 2 vezes 3, por exemplo, tá? É 6, você sabe, está dentro, está aqui. Tá? Então, multiplicação também poderia multiplicar qualquer número natural e vai estar dentro do número natural. Não teria nenhum problema, né? Tá certo. Mas depois a gente vai falar da divisão. Então, mas já vemos, vamos prestar atenção na resta, né? Então, na resta nos diz que a gente precisa definir outro conjunto de números que seja mais grande e que consiga incluir o menos 3, eles são negativos. Então, a esse conjunto nós vamos chamar de números inteiros. Então, números inteiros, vamos definir aqui como B, números inteiros, que vamos simbolizar com a letra inteiro, seria com a letra Z, assim, desse jeito, aqui também dois palitos, seria teria os seguintes elementos. Seria todos esses números, todos números naturais, assim, 1, eu vou deixar um espaço aqui, 2, 3 e assim em diante, mais infinito, né? Claro, aqui vamos colocar um número grande, porém positivo, né? E vai ter outro lado, vai incluir o zero já, os números inteiros. E vai incluir o negativo de cada um desses números naturais. O menos 1, o menos 2, o menos 3 e assim. E aqui, por aqui estará o menos infinito, né? Menos infinito. Tá? Menos infinito, que seria um número grande em valor, porém negativo, né? Por exemplo, menos esse número poderia ser, tá?
Então, esse representa os números inteiros. Então, esses seriam os números inteiros, tá? Esses os números naturais, e mais o zero, e também os negativos dos números naturais. Esses seriam os números inteiros. Porém, como diz o nome, são inteiros. Não tem a parte decimal. Muito bem. E aqui também, agora sim, né? A resta, a soma, a multiplicação a gente poderia fazer aqui e o resultado vai cair dentro desse conjunto. Não vamos sair, não vai aparecer outro número que esteja fora desse conjunto. Porém, existe um problema. Consigo fazer soma, consigo fazer resta, consigo fazer multiplicação, porém, divisão. Poderia fazer divisão? Algumas divisões, sim. Por exemplo, quero dividir aqui, né? Estou aqui nesse conjunto. 2 dividido por 1. A é 2. E 2 está aqui? Sim, funciona. Agora, quero dividir 4 dividido por 2. 4 também é 2. O 6 dividido por 2 dá 3 e também está aqui. Muito bem. Claro, algumas divisões funcionam aqui. O resultado vai cair aqui. Vai ser um número inteiro. Mas o que acontece se a gente pegar, por exemplo, o 3, de querer dividir o 3, e dividir com 2? 3, 2. Ah, tá. 3, 2 não vai dar exato, né? Você vai usar a sua calculadora, ou você faz, né, a divisão. Isso tem como fazer, né? Você lembra? 3, 2, então é uma divisão inexata, né? Aqui 2, né? Aqui restamos, né? Aqui sobra 1. Aqui, como eu não posso dividir, esse a gente chama resto, porém a gente ainda pode continuar dividindo. Para isso, a gente se empresta um zero, né? Adicionamos um zero aqui, porém aqui colocamos uma vírgula. E aqui, agora posso dividir. Então, aqui seria 5, aí vai dar 10, menos 0, 0. Aqui, sim. E a divisão foi exata. Então, 3,2 dá 1,5. Perdão, 3 dividido por 2 dá 1,5. E 1,5 não está aqui. Não está nesse aqui, olha. Seria um número entre 1 e 2, porque não, é um pouco menor que 2 e um pouco maior que 1. Mas não é inteira. Então, que esse aqui é outro tipo de número. Que tipo de número? Como chamamos isso? Número racional. Então, aqui vamos escrever números racionais. Racionais. Tá? E nos simbolizamos com a letra Q. Q. Tá? Então, no Q, tá certo? Estará esse tipo de números e também esses números inteiros, também, tá? É dizer que aqui poderia estar 0, poderia estar 1, poderia estar 3 meios, tá? Poderia estar 2 e poderia estar, por exemplo, 5 meios e outros, tá? Qualquer número que seja, né, como uma divisão entre dois números inteiros, tá? Pode ser negativo também, poderia ser menos 1, poderia ser menos 3 meios e assim. Esses seriam números racionais. É dizer, o número racional também compreende os números inteiros, está incluído isso. Mas além desses, inclui os que não têm uma divisão exata, tá? Como nesse caso, 3 meios, tá? Então, qualquer número racional, número racional, então vamos escrever aqui, número racional, tá? Seria como uma divisão, vamos dizer aqui, divisão de número inteiro, tá? Um número inteiro e dividido por um número inteiro. Isso é importante. Esse é o racional, um número racional, tá? Então, esse é um racional.
número racional. Seria, então, todo número que vem da divisão de dois números inteiros, tá? Mas necessariamente tem que ser inteiros, tá? Muito bem. É isso. Nós já temos três conjuntos de números, tá? Três conjuntos de números. Muito bem. Agora, vocês devem lembrar que existem outros números que aparecem no seu dia a dia ou vai aparecer agora que vamos estudar matemática, né? Vai aparecer na matemática, vai aparecer na física, vai aparecer, né, na engenharia. Quem são? Os números irracionais, que não podem ser colocados como uma divisão de números inteiros. Você lembra? Esse aqui é inteiro e esse aqui também é inteiro, esse inteiro e inteiro, tá? Então aqui o de números irracionais. Então vamos simbolizar com a letra I também desse jeito, né? E quem seriam esses números? Esses números irracionais, então vamos escrever alguns. Poderia ser o raiz de 2. Raiz de 2, o número π, o logaritmo, por exemplo, natural de 2. Tem o número e assim. E, claro, não somente positivo, poderia ser menos raiz de 2. Poderia ser menos π e assim. Tá certo? Então você pode dizer, mas como vou identificar entre um número irracional e um número racional? Se você consegue colocar o número nessa forma de divisão entre dois números inteiros, se você consegue colocar, então é número racional. Mas se você não consegue colocar nessa forma, é irracional. Por exemplo, raiz de 2, jamais você vai poder colocar entre a divisão de um número inteiro, né, dividido por outro número inteiro. Não vai poder colocar dessa forma. Tá certo? Esse não existe, né, esse número que é o dividido por outro número inteiro me dê raiz de 2. Não existe. Tá certo? Essa possibilidade não. E a mesma coisa com o número π. O número π não pode ser colocado nessa forma. Esse símbolo significa desigual, tá, pessoal? Né, essa igual e riscado assim significa desigual, que não é igual. Desigual, que não podem ser iguais, tá? Então é isso. Então, por isso que a diferença, números irracionais não podem ser colocados como fração. Essa aqui é uma fração. Fração de números inteiros, tá? Não podem. Existe, né, uma prova, por exemplo, de que raiz de 2 não pode ser colocado como assim, né? Divisão de dois números inteiros, tá? Existe, mas vocês podem até procurar na internet que vocês vão achar. Muito bem. E outra coisa que pode distinguir entre um número irracional e um número racional é o seguinte: os números racionais, por exemplo, né, 3/6, por exemplo, tem uma representação decimal, né? Então, depois da vírgula vem a casa decimal, né? Essa daqui. E a casa decimal geralmente são limitadas. Aqui nesse caso só tem uma casa decimal. Tá, mas eu posso colocar outro exemplo, um pouco mais diferente. Por exemplo, 4/3, por exemplo. 4/3 é um número racional, tá? É número racional. Porque esse aqui é inteiro e esse aqui também é inteiro. E quando você, né, fazer a divisão, o que vai dar é 1,3, 3, 3, 3 e nunca vai terminar. Porém, aqui você vê que se repete 3, 3, 3, não aparece outros, né,
números aqui, só 3. Então, nesse caso, também a gente considera que esse tem um número de casas decimais limitado, mas entre aspas, né? Por quê? Porque tem uma periodicidade, né? Se repete, repete. Então, nesse caso, a gente simplesmente escreve assim, 1,3, e aqui colocamos o chapéu para dizer que se repete, 3, 3, 3, 3. Tá? Então, os números racionais acontece isso. Outro exemplo de número racional seria, por exemplo, 1/7. Tá? Vocês podem fazer essa divisão fazendo do jeito que eu fiz. Vai dar 0,14, 28, 57, 14, 28, 57 e 14. Vocês notaram? Também, né, aqui, olha, aparece, né, várias casas decimais, porém, vocês notaram o seguinte, olha, 14, 28, 57. 14, 28, 57. Começa a repetir. E aqui, pelo visto, vai também. 14, e aqui continua ainda, né? Continua ainda. Tá certo? Então, você vai ver que esse aqui também é parecido a esse. Você tem, né? Aqui era somente um, né? Um número se repetia, né? Tá certo? Somente, né? Um algarismo se repetia. Aqui não, aqui vai ser 2. Ou não, 2 não, 4. Tá certo? Então, nesse caso, colocamos simplesmente assim. 0,1428 e assim. Tá? Então, pode acontecer isso. Mas é limitado. No final das contas, é limitado. Tá? Tem, né? Ou se não é limitado, ela começa a se repetir. Mas esse seria para números racionais. Racionais. Aqui eu até vou separar. Mas o que acontece, por exemplo, com o número raiz de 2? Que o raiz de 2 é o número irracional mais famoso, né? Conjuntamente com o π. Né? O π também. O que acontece? Se a gente escrever na forma decimal, então vai aparecer como 1,14, tá? Oh, perdão, 41, aqui, troquei, 41, 421 e 3562, tá? Mas isso, usando uma calculadora, por exemplo, né? Raiz 2 vai dar isso. Você pode até testar. Mas imagina que você usa uma calculadora bem mais sofisticada, com mais casas, que coloca mais casas decimais. O que vai acontecer? Ele vai dar, imagina mais casas decimais. Vai dar 1,41, 421 também. 3 aqui, 6, 2, 3, 7, 3, 0, 95. E assim, você vai ver que continua. E tá, disse que aparece mais casas decimais. E você aqui vê se tem alguma periodicidade, não aparece. Tá certo? E não acontece como acontecia com números irracionais, né? Que a partir de certo ponto começava a se repetir, né? Não acontece. Tá? Perdão, pessoal, aqui quando falei de números irracionais aqui, eu coloquei só 4, mas não é a partir de 4 que se repete a partir de 57, né? Então aqui era tudo isso. Era tudo isso, tá? Muito bem. Então, voltando aqui. Então, não acontece isso aqui, tá? Então, significa que essa representação decimal é só aproximado, não é exato. Por quê? Porque quando eu uso um aparelho mais sofisticado para calcular a raiz de 2, eu vou encontrar que tem mais casas decimais, um resultado mais preciso. Tá? Eu tenho mais por exemplo, no computador, se eu fizer algum cálculo numérico, ele vai dar com 20 casas ou 30 casas decimais, por exemplo.
e em nenhum momento vai começar a se repetir. Essa é a característica dos números irracionais. Tá certo? Tá? Então, essa é a diferença. Tá? Então, vocês já sabem, né? Muito bem. Então, apresentamos 4 conjuntos de números até agora, né? Será que tem mais? A gente já vai comentar, né? Mas antes, alguma pergunta? Ok. Então, agora, será que isso é todos os números que a gente conhece? Para cálculo 1, sim. São todos os números que a gente precisa saber para cálculo 1, tá? E cálculo 2 e cálculo 3 também, né? Muito bem. Mas tem outros tipos, claro, outro tipo de números que a gente não vai tratar aqui, que seriam números complexos, que é para outra disciplina, né? Tá? Mas para nosso interesse são esses 4 conjuntos, tá? Mas vocês já notaram, olha, vamos fazer até um quadro, tá? Então, todo número pode ser aqui vamos fazer número, vamos fazer de outra cor, número racional, né? Número racional e o número irracional. Então, qualquer número podemos separar em dois. Irracional. Tá? Podemos separar em dois grupos, né? Muito bem. Dentro do número racional, quem está? Né? Incluído os números inteiros. Tá? Os números inteiros é um subconjunto. Tá certo? Tá? Porque os números inteiros também são números irracionais, mas porque pode ser, por exemplo, 3. Você poderia dizer por quê? Porque o número racional não teria que ser colocado como uma divisão de números inteiros. E o 3? O 3 não está como uma divisão de números inteiros. Mas poderia, porque 3 dividido por 1 me dá 3. Então, e agora, ele está como uma divisão? Sim, como uma divisão de números inteiros, de 3 e 1. Mas não é único. Poderia ser divisão de 9 com 3. 9 não é inteiro? Sim. 3 não é inteiro? Sim. E estão se dividindo e o resultado não dá 3. Então significa que 3 é um número racional. Tá? Então significa que os números inteiros estão dentro dos números racionais. Tá? Muito bem. E dentro dos números inteiros estão os números naturais. Eu acho que aqui não funciona assim bem. É melhor fazer um diagrama assim. Vamos então fazer assim. Com uma bola aqui e dividir. Imagina que essa bola representa todos os números que a gente conhece. E aqui dividimos. E aqui estão os números racionais. E outro lado, os números irracionais. Por que dividido? Porque um número racional não pode ser irracional. E irracional não pode ser racional. É dizer, que elas são excluyentes. Tá certo? Tá? Mas dentro dos racionais, quem estão? Como já expliquei. Por exemplo, o 2, que é o inteiro. O menos 1, que é o inteiro, está dentro. Então, significa que aqui eu poderia, dentro do racionais, posso abrir uma bola. E nessa bola estarão os números inteiros. Tá certo? E dentro dos números inteiros, quem estão? Somente os positivos, os números naturais. Né? Quem seria? Tá? Aí seria... Aqui estaria o número naturais, justamente. N. Aqui estaria. Tá? Aqui estaria 1, aqui estaria 2, e assim, né? Tá? E na outra parte estaria os negativos. Estaria menos 1, o menos 2. E aqui estaria o 0 também, né? Tá certo? Nessa parte. Não no lado dos naturais, né? Tá certo? Então, isso. Então, assim que a gente poderia entender melhor números, né? Tá? Todo número que a gente conheça se divide em dois grupos, racionais e irracionais. Os irracionais não temos como dividir aqui, mas classificar, né?
Agora, os racionais, sim. A gente pode agrupar ainda em inteiros, que está aqui dentro. E dentro de inteiros a gente pode dividir ainda, né? Dividir naturais e os que não são naturais, que seriam os negativos, incluído zero. Tá? Muito bem. E a esse conjunto, tanto racional e irracional, né? A tudo isso, como nos chamamos? A isso que a gente chama de número real. Então, número real vai ser qualquer número que seja racional ou irracional. Se é irracional, é número real. Se é racional, é número real. É dizer que pi é real, é número real? Sim. 5 meios é número real? Também sim. Então, todos os números que eu apresentei aqui, qualquer número, é um número real. Mas os números reais se dividem em dois grupos, os racionais e irracionais, tá? Então, como simbolizamos o número real? Com uma letra R, tá? Significa isso. Então, podíamos escrever usando, né, um pouco de conhecimento de conjunto. Número real seria, então, a união do conjunto dos números racionais, união, e dos números irracionais. Isso seria o número real. Muito bem. É isso, pessoal, né? Essa primeira parte, conjunto de números. Então, você já sabe a diferença e que essa agrupação de todos esses números, essa reunião, é que nós chamamos como número real. E vamos usar bastante esse conceito, tá bom? Ok, continuamos. Agora vamos falar sobre soma, resta, multiplicação e divisão de números reais. É dizer, né, as 4 operações fundamentais, né, de números reais. Tá? Vamos comentar algumas propriedades que são importantes saber. Muito bem. Antes disso, é preciso generalizar certas coisas, né? Nós seres humanos nós temos a capacidade de generalizar coisas, né? Ou de abstrair, né, alguns conceitos. Por exemplo, quando escrevo ou falo essa palavra, né, TV, vocês imediatamente bastou escrever isso ou falar isso e você já imagina ou entende que se trata do objeto, né, do televisor que a gente tem em casa, né? Tá certo, né? E independentemente, a gente não se preocupa muito dos detalhes, né, das características, né, da marca, né, se é Sony ou Panasonic, tá certo? Não interessa quantas polegadas tem, se é 14, né? 14 é pequeno, né? Geralmente não tem mais. É 21 ou mais, né? Quantas polegadas, tá? Então, significa que simplesmente essa palavra TV, né, generaliza a qualquer TV que a gente, né, conheça, tá? Não precisamos especificar as características, tá? E essa mesma ideia a gente aplica em matemática, tá certo? Se nós usamos essa mesma capacidade, porque essa é uma capacidade de abstração que a gente está né, tá usando, né? Tá? Quer dizer que quando alguém escreve, a gente está usando nossa capacidade, né, de abstração, né? Quando alguém escreve TV, de imaginar isso, de imaginar esse objeto na nossa cabeça, né? Aparece a imagem da TV, né? Tá certo? Então, esse símbolo representa todas as TVs. Então, a mesma coisa acontece em matemática. Então, olha, por exemplo, ou pelo menos nós devemos usar essa propriedade ou essa capacidade que nós temos de abstrair também em matemática. Imagina que nós estamos trabalhando com o número 1, 3 meios, π, o número e, tá certo? Tá? E a gente quer generalizar isso. Então, existe também matemática, né? O costume de escrever uma letra, por exemplo, A, e dizer, olha, A
é um número real. Tá certo? Aí você diz, mas como uma letra pode ser um número real? Né? Mas uma letra não é somente para formar palavras. Os números são esses. Sim, mas nós precisamos generalizar. Nós precisamos nos referir a qualquer número real. Não preciso, não vou trabalhar aqui nessa disciplina ou nas disciplinas que seguem, ou em matemática em geral. A gente não precisa trabalhar somente com 3 meios, né? Não faz sentido. Ou somente trabalhar com π, fazer um cálculo somente que funciona com o número e, ou raiz de 2. Não. A gente precisa fazer cálculos que funcionem para qualquer número. Então, uma forma de generalizar é usando uma letra. Tá certo? Então, nesse caso, a letra A. Então, mesma coisa que acontece aqui. Então, quando falar número A, ou quando escrever A e falar que é um número real, você deve entender na sua cabeça, já deve aparecer a imagem de qualquer número. Pode ser 1, pode ser 3 meios, pode ser π, pode ser 0, ou pode ser negativo. Então você deve imaginar isso. Tá certo? Então é assim que vamos trabalhar, tá? Vamos trabalhar simbolicamente, tá? Não vou mais usar, os números em si. Claro, em alguns casos sim, mas não sempre, tá bom? Então, não esqueçam de isso, tá? Muito bem. Então, por exemplo, quando queira definir a soma, soma, por exemplo, uma soma, o símbolo de soma é esse aqui, né? Esse aqui. E quando queira dizer, olha, quero definir a soma de 2 números reais. Então, o primeiro número real, A, e esse segundo número real. Então, defino essa operação de soma para qualquer número real. Esse A pode ser qualquer número e B pode ser qualquer outro número ou igual a esse A. Tá certo? Então, isso. Muito bem. Vamos com algumas recomendações, tá? Por exemplo, vamos imaginar que nós temos a seguinte operação combinada de restas, de multiplicações, tá? Vamos imaginar que você tem essa operação combinada. 24 menos 8 vezes 2 mais 15, né? Dividido por 3. E tenho outra operação, 24 menos 8, porém esse está em parênteses, multiplicar por 2, mais 15 e dividido por 3. Muito bem. Essas duas expressões, essa daqui e essa daqui, são parecidas, né? São parecidas. Você pode verificar. A única diferença é esse parênteses. E você pode se perguntar, e esse parênteses vai fazer diferença? Vai. Primeira coisa, quando você tem uma operação combinada desse jeito, com número, né? Que estou colocando bem simples. Poderia até colocar já símbolo, mas não é bom. Melhor com números, porque vai dar um resultado. E vamos ver que esses resultados são, se são diferentes ou não. Dependendo desse parênteses, né? Então a gente pode se perguntar, e em que ordem que eu vou calcular isso? Vou restar primeiro 24 menos 8, ou vou somar aqui 2 mais 15, que vai dar 17. Como que eu faço isso? Então, aqui vem a ordem de procedência. Qual a primeira coisa que eu preciso fazer? A ordem é a seguinte, tá? Ordem de operação, quando aparece operação combinada, né? Qual? Primeiro você vai calcular a multiplicação. Eu vou colocar simplesmente o símbolo, tá? Multiplicação. Vou escrever melhor. Multiplicação. Onde aparece multiplicação, você calcula primeiramente. E também a divisão. Os dois, tá? Multiplicação e divisão.
Esse é o primeiro. Tá? Primeiro, então. E segundo, tá? O resto, né? Que seria soma ou resta. Soma e resta, você calcula depois. Então, vamos lá. Aqui, por exemplo, aqui onde aparece multiplicação, aparece aqui. Então, calculo, e vai dar 16, né? Eu posso calcular aqui, então, 16. Então, vamos só escrever, olha, 24, escrevo do jeito que está aí, menos, calculo isso, vou simplificar, 16, mais, aqui também, olha, aqui tem que calcular primeiro, né? Não posso somar esse 15 com o resultado daqui, não. Tem que calcular a divisão, esse aqui é divisão. Então, 5. E aí que eu opero. Aqui sim eu posso já, né, primeiro fazer a soma ou a resta, tanto faz. 24 menos 16 é 8, mais 5 é 11, né? 13. Muito bem, deu 13 esse resultado. Muito bem. Então, é dessa forma que eu preciso proceder. E agora você diz, e agora se eu coloco parênteses, mudou a história? Sim. O que acontece se aparece parênteses? Então aqui precisa acrescentar mais uma coisa. Se tem parênteses, esse vai ser o terceiro, esse vai ser o segundo, e o primeiro vai ser o que está dentro de parênteses. Você resolva o que está dentro do parênteses. Tá? Então aqui eu vou fazer isso. Olha, primeiro então vou fazer isso, tá? 24 menos 8 vai dar quanto? 16, tá? E aqui sim, como não tem nenhum parênteses, né? Aqui, tá, vamos simplesmente calcular primeiramente os parênteses aí para fazer ordem. Então, 16, e eu só vou reescrever o restante, 15, 23. Agora, o segundo diz, né? Multiplicação e divisão. Então, aqui, 32, aqui, 5. E quanto deu? 37. É diferente, né? Tá vendo? Tá? Aparecem os mesmos números, porém, devido a esse parênteses, deu resultado diferente. Então, preste atenção a isso. O parênteses é muito importante. Muito aluno esquece disso. E coloca o parênteses no lugar errado, ou não coloca, esquece de colocar, né? E você sabe que é muito importante, porque muda o resultado, tá? Então, e a ordem de procedência dos cálculos é isso. Primeiro calcula o que está dentro do parênteses, depois a multiplicação e divisão, e terceiro, soma e resta. Ok, continuamos. Agora vamos falar sobre algumas propriedades da soma e da multiplicação, tá? Muito bem, a primeira propriedade, né, com certeza vocês devem lembrar, tá? Né? Agora podem aproveitar para aprender também, que seria a propriedade comutativa. Propriedade comutativa. O que significa essa propriedade comutativa, né? Tá, vamos primeiro definir, né, porque a partir de agora vamos falar, vamos trabalhar algumas partes simbolicamente, para poder generalizar, né? Então, vamos escrever o seguinte, vamos dizer que seja, ou sejam, A, nesse caso, B e C, números reais, né? Números reais. Então, significa que A pode ser qualquer número, pode ser pi, pode ser 1, B, mesma coisa, C pode ser, tá? Tá certo? Mesma coisa. Então, o que significa? Que se a gente somar A mais B, vamos dizer, A mais B, vai dar a mesma coisa que a gente somar B mais A. Assim que a ordem não importa, tá? Se a gente somar, se a gente multiplicar A vezes B, vai ser a mesma coisa que também B vezes A. Tá certo? Então, essa é a propriedade comutativa, que você pode trocar a ordem, tá? Desses dois números que se estão somando, ou esses dois números que se estão multiplicando. Exemplo, né? Por exemplo, 3 vezes 4 de multiplicação, né?
É igual, a mesma coisa, né? 12, né? Que é multiplicar 4 vezes 3 vai dar também 12, né? Tá? Você pode usar sua calculadora e vai ver que vai dar a mesma coisa, não importa a ordem, né? Então, isso aqui se denomina propriedade comutativa, tá? E soma, a mesma coisa, olha. 3 mais 4, quanto é? É 7. 4 mais 3, quanto é? Também 7. Não muda o resultado, né? Tá? Muito bem. Parece trivial, né? Parece uma coisa que não tenha muita importância, mas em algum momento pode nos ajudar essa propriedade, né? Vamos lá. Propriedade associativa. Propriedade associativa. O que significa isso, né? Então, nesse caso, vamos supor que nós temos soma de três números. De três números. Ok. Então, o que você pode fazer é o seguinte, olha, eu quero somar 2 em 2, eu não sei somar 3 de vez. Então, você diz, agora, como que faço? Primeiro faço isso, né? A mais B, ou eu somo primeiro B mais C? Qual começo? Porque eu sei somente somar de 2 em 2, né? Suposto que posso somar dois números, né? De vez. Tá? Então, a propriedade associativa diz que você tem essa liberdade, não vai mudar o resultado. Então, você pode primeiro somar A mais B. Então, indico isso com parênteses. Você lembra que parênteses significa que vou operar fazer essa operação primeiro, antes de fazer com o que está fora. Então, aqui já vai dar um número, né? Porque quando somo dois números reais, o resultado também vai ser um número real. E a somo com C. E esse seria o mesmo, né? Se eu fizesse outra escolha, seria A, mas você lembra que era assim, né? Se em vez de agrupar os dois primeiros, agrupo os dois últimos. Tá certo? Então, eu poderia, significa que agora vou operar primeiro aqui. E esse resultado eu vou somar A, né? Isso que estou dizendo. Então, se eu fizer isso, ou se eu fizer isso, o resultado vai ser a mesma coisa. Você pode até inventar o exemplo 3 mais 1 mais 7, por exemplo. Tá? E aqui então teria que ser 3 mais 1 mais 7, né? Seria assim, né? 3 mais 1, 4. Mais 7, né? E aqui outro lado, 3 mais 8. Aqui quanto deu? 11. Aqui deu 11. Tá vendo? Mesmo resultado, né? Pode testar com outro número, se você quiser. Muito bem, esse seria para a soma. E na multiplicação, existe essa possibilidade? Também existe. Tá? Então, olha, a multiplicação então seria assim, né? Esse símbolo vou usar para multiplicação. Imagina que eu tenho isso. Tá? Então, eu posso agrupar assim, primeiro operar isso, ou operar da seguinte forma. Tá certo? Agrupar esse 2 e multiplicar, e esse resultado multiplicar o A. Tanto faz. O resultado vai ser a mesma coisa. Muito bem. Temos esse que se chama propriedade associativa. É dizer que esses números se podem associar, né? Se podem agrupar da forma como quiser. O resultado não vai interferir. Mas lembra que tem que ser mais, e aqui multiplicação, multiplicação. Tá? Não está misturando operações aqui. Tá? Isso é importante. Muito bem. Agora vem a propriedade distributiva. Propriedade distributiva. Distributiva. Muito bem. O que significa isso? Imagina que agora se exista uma mistura de operações da seguinte forma. A multiplicando, e aqui eu vou colocar de outra cor, vou colocar amarelo, parênteses, e aqui B mais C lá dentro. Tá certo? Olha, aqui é multiplicação e aqui é soma. E aqui parênteses significa que primeiro eu preciso operar isso daqui, a esse resultado, multiplico A.
O que você não pode esquecer de escrever esse parênteses. Se você esquecer de escrever esse parênteses, o que vai ser entendido? Imagina que esqueço. Como vou entender? Que eu preciso, como você lembra, né? Que a multiplicação se faz primeiro, então vou operar primeiro isso e depois somar. E você vai ver que vai dar resultado diferente nesse caso. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Então, o que significa? Então, como posso proceder aí? O que significa distributiva? Olha, aqui A está fora multiplicando a esse que está, a esses dois números que estão se somando dentro do parênteses. Então, o que eu posso fazer? Se eu quero multiplicar esses números, o que eu posso fazer? Usar a propriedade distributiva. Em que consiste? Que esse A vai multiplicar, mas não vai multiplicar somente a um deles, senão vai multiplicar a B. Então, você escreve A multiplicado com B. E aqui, como aparece mais, aqui você escreve mais. E depois esse mesmo A vai multiplicar a quem? A esse segundo, C. Tá? Então, é dessa forma que você pode resolver. Tá? Então, é isso que se chama propriedade distributiva. Esse aqui, A se distribui, né? Com o primeiro, ele está fora, né? E depois com o segundo. Se tiver mais um, aqui mais D, A esse terceiro. Então, seria mais A vezes D, por exemplo. Muito bem. Então, por enquanto, são essas três propriedades muito importantes que a gente precisa saber. Tá? Com isso, vocês já podem resolver bastantes exercícios, né? Por exemplo, né? Vamos com um exemplo bem simples. Tá? Na apostila tem bastante exercício. Imagina que a gente tem 2 vezes x. Aqui esse também significa multiplicação, né? Tá? Às vezes a gente usa isso ou a gente usa esse x. Mas quando a gente trabalha geralmente com variável, né? Porque a gente usa já o x como variável, esse como um número real, a gente usa o ponto para não confundir, né? Então pronto. Imagina que tem isso. Como seria? Propriedade distributiva. Tá? Pode ser tanto por cima ou por baixo, tá? Propriedade distributiva. Seria 2 vezes x, e aqui mais, né? 2 vezes 8. Opa. 8. Aí você opera 2x, 2 vezes 8, que está um pouco feio esse 8, né? Vamos apagar e colocar de novo. Agora 16. Então é isso. Agora não tem mais como simplificar, né? 2x mais 16, não tenho como somar. Então deixo assim. Mas essa é a forma correta que eu, né? De fazer. Imagina agora que você não faz assim, né? Você esquece, simplesmente tira o parênteses. Você então escreve assim. Tá? Quero simplificar, então somente tiro o parênteses. Olha, tirei isso, ficou isso. Mas isso aqui está indicando 2x mais 8, que é diferente disso. Que aqui é 16, né? Tá? Então você não pode esquecer o parênteses, porque senão vai dar uma coisa diferente. E lembre-se, isso funciona somente, essa propriedade distributiva, somente se esse aqui for multiplicação e esse aqui for soma. Ou resta, também funciona se for resta aqui, menos, então aqui também aparecerá menos. Tá certo? Não tem problema. Se aqui é mais, aqui é mais. Se aqui é menos, aqui é menos. Mas aqui tem que ser multiplicação, tá? Aí que funciona. Tá, e você pode, eu vou colocar até um exemplo. Imagina que você tem isso, 7 mais 11 mais x, né? 11 mais x. Vamos colocar o parênteses de outra cor. Muito bem. Você fica empolgado, tá? Eu vou aplicar a propriedade distributiva, tá? Então vai ser 7 com isso e 7 com isso, né? Então 7 com... Mas o que eu vou fazer aqui? Vou somar? Não, mas esse daqui funciona somente multiplicação. Ah, tá. Então não posso fazer isso, não posso fazer distributiva aqui, tá? Então não funciona isso quando é soma, somente quando é multiplicação, tá? Então, na verdade, isso aqui seria, para simplificar isso, o que eu usaria? Propriedade associativa,
Aqui está associado 11 mais x, na verdade. Então, mais, eu poderia associar, né? Como eu não posso somar 11 com x, porque x não sei quanto vale, mas eu poderia associar quem? 7 mais 11. 7 mais 11 é 18. E o x sobra, então fica isso o resultado. Poderia aplicar isso. Porque aqui mais e aqui também mais, né? Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Não vai aplicar a propriedade distributiva em qualquer lugar que apareça, né? Em qualquer coisa que apareça, não, distributiva, não. Mesma coisa aqui. 4, vou colocar parênteses de outra cor, melhor. 9x. Por exemplo, aqui, né? Multiplicação aqui, né? Aqui tá multiplicação, professor, né? Então, eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui. Então, vai isso, depois isso. Então, vai ficar 4 vezes 9, depois vezes 4 vezes x. Não, não funciona. Não funciona isso. Aqui também. Por quê? Mas se aqui é multiplicação, não é porque aqui precisa ser mais ou menos, mas não multiplicação. Não pode ser multiplicação. Tá? Aqui precisa ser multiplicação sempre, mas aqui não. Aqui precisa ser mais, ou soma, ou resta. Então, nesse caso, não funciona também. Tá? Então, é como que eu vou resolver isso aí? Use a propriedade associativa. Aqui, isso sim, olha, porque olha, aqui quando tinha multiplicação associativa. Então, em vez de associar 9 com x, que não pode multiplicar, né? Porque o x é desconhecido, significa que eu sei que é um número real, mas não sei qual é ainda. Então, associo 4 com 9. 4 com 9 acho que dá 36. E multiplicar com x. Pronto, 36x. Muito bem, isso aí, pessoal, né? Para poder começar a fazer as contas, as coisas certas, né? Muito bem, pessoal. Agora vamos falar sobre o elemento neutro da soma e da multiplicação, tá? Então, existem dois números muito importantes na matemática, tá? Qual o primeiro? Por exemplo, você sabe que existe o número zero. Zero, né? Tá? O número zero é o elemento neutro da soma. Neutro da soma. E você diz por que é o elemento neutro da soma? Porque imagina que você tem um número real A. A. Se você somar o número zero, esse aqui não é O, tá? É zero. É zero. Então, quanto me vai dar de resultado? Vai dar o A mesmo. É dizer que não muda o resultado. Ou não muda o valor do A. Né? Tinha A, acrescento zero e fica A. Tá? Então, por isso que o zero é o elemento neutro da soma. É dizer que eu posso somar a qualquer número o zero e o resultado vai continuar sendo o mesmo. Tá? Muito bem. Então, o zero é um único número que você pode somar a qualquer número e esse número não vai mudar de valor. Tá? Então, esse número é único, não tem outro número com essa propriedade. Tá? Muito bem, que mais? Agora temos o número 1. Né? 1. Vamos colocar melhor assim, né? Assim, é o elemento neutro da multiplicação. Multiplicação. Então, olha, mesma coisa, eu tenho o número A, real, se multiplico pelo número 1, quanto o resultado? Ele mesmo, tá certo? Então, não altera o número 1 ao multiplicar a qualquer número. Por isso que é elemento neutro, tá certo? Tá? Essas propriedades são muito importantes, porque essas propriedades podem nos ajudar a simplificar mais na frente, simplificar expressões ou fazer artifícios para poder simplificar expressões. Tá? Então, significa que na multiplicação, o 1 pode aparecer ou desaparecer. É dizer, por exemplo, tenho 7.
Se eu quisesse, eu posso escrever como 7 vezes 1, porque 1 não vai alterar nada. E ainda, eu posso fazer 7, né, vezes 1, mas 1, você sabe que podia ser 4 vezes 4, 4 dividido por 4. Então, olha, você vai, né, fazendo aparecer outras estruturas usando essa propriedade. Tá? Então, isso. Esses dois números são muito importantes. Tá? Muito bem. Agora vamos falar sobre os números negativos. Números negativos. Negativos. Muito bem. Ok. Nós já comentamos dos números, por exemplo, naturais, tá? Por exemplo, 1, pode ser 2, 3, né? E aqui poderia ser, por exemplo, não precisa ser números naturais, poderia ser número irracional até, né? Pi, por aqui, ou raiz de 13, por exemplo, poderia estar por aqui. Muito bem. Tá. Muito bem. Você sabe que também existe números negativos desses números que está aqui. Existe, por exemplo, o menos 1. Vamos colocar de outra cor. Menos 1. Existe o menos 2. Existe o menos 3. Existe o menos pi e menos raiz de 3. Raiz de 13. É dizer, qualquer número real positivo tem seu simétrico, tem, né, seu negativo. Tá certo? Qualquer número. O único que não tem é o zero. O zero não tem. Porque seria menos zero, porém o menos zero é a mesma coisa que zero. Tá? Então o único número que não tem é o zero. Muito bem. Mas se precisar, né, dizer, olha, mas eu preciso que o zero tenha seu oposto. Tá? Então pode ser ele mesmo. Zero mesmo. Tá, muito bem. E qual a propriedade? Qual a propriedade disso? Por exemplo, se você somar, vamos somar 1 e esse menos 1, quanto nos dá? Nos dá 0. Se a gente somar 2 com esse menos 2, que nos dá? 0. 3 com esse menos 3, nos dá 0. E assim, 0. Esse aqui também 0. Então, significa o seguinte. Significa que esse número, menos, por exemplo, né? Esse menos 1, né? Anula a 1. O menos 2 anula 2. O menos 3 anula 3. E assim, gente. Tá? Então, é esse daqui que a gente vai chamar de números opostos. Tá certo? Vou tirar um daqui. É o 0, perdão. Então, esses números são opostos. Significa que o menos 1 é o oposto de 1. Menos 2 é o oposto de 2. Menos 3 é o oposto de 3. Menos π, o oposto de π. Oposto, tá? Mas e o contrário? E o oposto de menos 1? Quem seria o oposto de menos 1? Seria 1. E o oposto de menos 2? O 2. Tá? Então é vice-versa. Eles são opostos, tá? Entre si. Tá? Então, e qual a definição para dizer que eles são opostos? É que ao somar dá 0. Tá certo? Então, significa, né? Isso aqui podemos apagar, né? Vamos apagar isso daqui. Então, significa que dado qualquer número real, A, se eu somar ele com seu oposto, que seria menos A, me vai dar sempre 0. Tá certo? Então, esse daqui seria o oposto de A. Tá? Em geral, né? Esse aqui, em geral, para qualquer número. Claro, aqui coloquei casos particulares, né? Oposto de A.
E aí você diz, e quem vai ser o oposto do menos A? A menos A, né? Quem vai ser? O A. Tá certo? O A. Aqui, então, esse daqui seria o oposto de menos A. Tá certo? Porque existe a propriedade comutativa, você lembra? É dizer que eu poderia colocar isso da seguinte forma, menos A na frente, mais A. Tá certo? Então, tanto faz. Então, significa que eles são opostos entre si. Muito bem. E isso me permite fazer o seguinte, né? Aqui eu preciso definir que menos A é o oposto de A. E A é o oposto de menos A. Muito bem. E aqui eu posso definir a soma da seguinte forma. A soma não, a resta. Definir a resta da seguinte forma. Resta. Você sabe que a resta é isso, né? A menos B, por exemplo, para qualquer número real. Para dois números reais qualquer, né? Eu poderia escrever esse, definir como uma soma. Seria a soma de A mais o oposto de B. E que o oposto do B é menos B. Tá? Em vez de ser aqui, tiro esse menos, eu coloco mais. E, né? Mas eu não vou somar com, né? Vai ser diferente, não posso colocar assim, né? Porque é diferente somar que restar, né? Então não posso fazer isso. Então, mas com que eu vou somar? Com o oposto do B. Então, essa é a definição da resta. Tá? E aí você diz, mas vai funcionar isso? Então, vamos com um exemplo. Vai funcionar isso? Vamos dizer, imagina que quero 7 menos 13, por exemplo. 7 menos 13. Ah, você falou que o primeiro, né, se mantém 7. E aqui vai aparecer soma. E aqui eu preciso escrever o oposto. Esse é o oposto de quem? O oposto do B, é dizer, do 3. Quem seria o oposto de 13? Perdão, de 13. Quem seria o oposto desse? Seria menos 13, né? E colocamos entre parênteses ainda. Tá certo? E aí você vai fazer essa operação, né? Tá? Soma, né? Se você usar uma calculadora. 7 some menos 3. Quanto vai dar? Quanto vai dar? Vai dar menos 6. E se você fizer diretamente 7 menos 3, quanto vai dar? Menos 6 também. Funciona. Tá certo? Então, na verdade, a resta é uma operação de soma. Só que não é uma operação de soma, né, entre esses dois, senão o primeiro se mantém, porém eu preciso somar com o oposto do segundo. Tá? Muito bem. É isso, pessoal. Tem algumas outras propriedades, né, que vocês também podem verificar na apostila e resolver os exercícios, tá? Então, na próxima aula vamos falar sobre divisão e frações, tá? Finalizamos então, por enquanto, né, esse assunto de soma, resta, multiplicação, né, de números reais. A divisão vamos deixar para a próxima aula, tá? Então é isso, pessoal. Resolvam os exercícios, tá? Então, até a próxima.